Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Ontem o professor Zé Humberto, que tem um canal de Dieta Empresarial e fala bastante do Vasco por conta da 777 e tal, e ganha engajamento com isso, claro, Vasco dá engajamento, soltou lá uma enquete, um vídeo com uma enquete dizendo por que a associação do Vasco, o associativo, o Pedrinho, não entraria com uma ação própria, né, de perdas e danos. Tinha aí o relatório de prejuízos, planilhas e tal, e aí a gente depreende disso, que não é Vasco, com certeza. Ele fala de uma forma macro, não fala de uma forma concreta da história. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, né? Se ele tivesse conhecimento realmente das coisas, não falaria isso, porque ele diz que não tem conhecimento do que existe na Câmara de Arbitragem, mas lá na Câmara de Arbitragem está tudo isso: rescisão dos contratos, indenizações ao Vasco está pleiteando, perdimento pela 777 ACAP dos 31% por descumprimentos contratuais, impossibilidade de aportar 39% para chegar a 70%, né, por descumprimentos contratuais. Então está tudo lá. E outra coisa, não há possibilidade alguma de você discutir o que quer que seja nessa matéria fora da arbitragem, apenas na arbitragem. Por quê? Porque tanto pelo CPC, né, os dois artigos lá, um que fala sobre coisa julgada, que a gente fala indiretamente fala sobre isso, e outra fala sobre a alegação na contestação, né? Quando tem uma previsão em um contrato que uma matéria X será que é possível, né? Eu não posso prever aí, sei lá, uma conversão de arbitragem para homicídio, não posso. Mas há uma possibilidade de uma conversão de arbitragem para que um terceiro, sem ser togado, decida a minha questão. Então há essa previsão lá nos contratos entre 777 e associativo, afastando o judiciário e obrigando a Câmara de Arbitragem a julgar isso aí. Então, resumo da obra para não me estender muito. Essa enquete, o Vasco já sabe dos prejuízos e tal, por que o Vasco não entra com uma ação própria? Porque está tudo lá na Câmara de Arbitragem sendo discutido. O que pode ser feito, e deveria ser feito, é a questão penal contra a 777, os administradores da 777, pela lei própria, né? A lei das SAFs, ponto. Subsidiariedade na lei de sociedades anônimas, ponto. É isso que a gente fala aqui, né? O resto, ação própria, não sei o que e tal, não é por aí. Friso, rescisão contratual, que o árbitro vai decidir, 31% da 777, perdimento pelos descumprimentos, impossibilidade dela aportar mais 39% também pelos prejuízos, pelos descumprimentos contratuais, e o Vasco vai se dar bem nessa história aí. O único problema é o prazo que isso demora, que asfixia o Vasco. O Vasco não tem grana para ficar pelo associativo, e o Pedrinho não está se mexendo nesse ponto, e arrumar um comprador, né, um dono novo, como o Pedrinho quer, como queria com a Crefisa, fica difícil, porque o cara vai comprar o quê? Tem litígio, ele tem que chegar na 777 né, e quer falar assim, quanto vocês querem aí, né? E os caras vão aumentar o preço. Com relação a Linderhall lá, ela não precisa participar, chancelar isso, né? O cara que comprar as ações vai saber que tem uma penhora sobre elas, mas a Linderhall não tem que autorizar um novo dono, não existe isso. O novo dono ele pode comprar as ações objeto de penhora, né? E depois eles vão sofrer penhora, ele resolve lá com Linderhall. Agora, Linderhall não tem que dar chancela alguma nessa situação entre Vasco, 777 e um futuro comprador, né? Um dono, né? Para não ficar um vídeo extenso, né? Eu cortei aqui várias matérias que eu poderia falar, né? Até porque o professor Zé Humberto ele é especialista em direito material, e essa questão é processual. Se tem uma arbitragem entre as partes, não há como juiz togado decidir, por isso a Câmara de Arbitragem instaurada, e nem ação própria, é tudo aqui dentro, né? E depois, quem quiser dar uma olhadinha nisso aí, né? Lá no CPC é o 485, inciso 7, e o 337, inciso 10, ambos do CPC, né? Bom, seguindo aqui, nós não podemos repetir os mesmos erros que cometemos lá atrás
da 777. Eu sempre falo aqui, né? São 3 pontos, né? Planejamento esportivo, idoneidade do comprador, do dono, e liquidez, capacidade de pagamento dos valores, né? Mas não podemos esquecer uma coisa muito interessante, que novamente o pessoal que está aí, né, está pouco se lixando para isso. Os canais que ficam, reunião do Marinax para depois do carnaval, Fábio Azevedo, canal dos gigantes, esses caras aí para ganhar like, eles ficam botando esses negócios. Olha, reunião agendada, Marinax vai comprar o Vasco, Leonardo Baran vai comprar o Vasco e blá 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 e tal. O ponto X é o seguinte: alguém já se atentou que pelo que eles falam, né, se fosse verdade isso, alguém atentou para a questão que o Vasco não seria prioridade para o Grego? O Vasco não seria prioridade para o Grego. Qual seria a prioridade? O Nottingham Forest. Olha o que os caras falam. Não, ele está dando toda tá na empreitada pelo Nottingham, que está bem posicionado no campeonato inglês, e blá blá blá, na Premier League, blá blá blá. O que significa isso em outras ao inverso? A prioridade do Grego jamais vai ser o Vasco. Porque se fosse o Vasco, desde quando o Pedrinho entrou, né, ano passado, setembro, agosto, julho, outubro, não importa, já teriam conversa e ele teria se decidido. Como ele não quer fazer do Vasco prioridade, é o Forest a prioridade dele, esse é o problema. O Vasco não pode ser vendido para uma empresa que coloque o Vasco como clube satélite. O que é satélite? Não é o clube principal, vai ter um clube principal, né? E outros clubes aqui que ele pode botar jogador de um lá para cá, emprestar de um lá para cá e tal, pegar dinheiro de um aqui e botar para o outro. O Vasco não vai ser esse. É só você pensar concretamente. Vai ser o Forest, porque se até agora ele está dando empreitada lá, porque está bem posicionado na Premier League, se já teve um maior tempão para ele ter comprado, se fosse o caso. Então, mesmo que fosse verdade o Marinax, que eu acho que é mentira isso, é para ganhar like, engajamento, não tem grego porcaria nenhuma, mas mesmo que tivesse o grego, a gente não seria clube o principal, seria um clube satélite. Então, não é só planejamento esportivo que a 777 não tinha, idoneidade que a 777 não tinha, liquidez que ela não tinha desde quando assinou o contrato. A 777 não tinha os 3 requisitos que tem que ter quando alguém compra um clube. E tem um quarto também, né? E tem mais, mas vamos botar o quarto aqui só: não fazer do clube comprado um satélite de um clube principal. E quem seria o clube principal? O Forest, jamais o Vasco. Muita coisa para falar, esse vídeo poderia chegar a 20 minutos, mas eu vou querer agora fazer vídeos mais sucintos, porque estão me pedindo vídeos mais sucintos, e eu vou fazê-los aqui para agradar os meus inscritos. Se gostou do meu canal, se inscreva aqui, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o clube que você quer ser dos meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus, até o próximo vídeo.